Fala, Sapiens! Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Schum, sou publicitário, especialista em gestão de rádio, sou jardineiro, locutor, ator e olha só, sou também aluno do curso de Ciências Biológicas aqui do IF Sul de Minas. Pessoas, sejam muito bem-vindas ao Fala Sapiens. E comigo, a minha amiga Emily. Emily, muito bem-vinda. Fala, Emily. Muito obrigada. Olá, gente. Eu sou a Emily, como o Bruno disse. Eu também faço licenciatura em Ciências Biológicas aqui no IF, junto com o Bruno. Também já sou formada, em técnico em mecatrônica pela ETEC de Mococa. Tenho 18 anos e sou de Guaranésia. É isso aí, pessoal. Bom, hoje o Fala Sapiens vai tratar de um assunto bem bacana, que é educação. E para falar com a gente aqui hoje, estamos com a Thaís Ribeiro, que é licenciada em Ciências Biológicas aqui pelo IF também. Ela é técnica ambiental, pedagoga, ela é graduanda em Educação Física e ela já é professora, já é educadora há 8 anos. Thaís, muito bem-vinda ao Fala Sapiens. Olá, muito obrigada. Primeiramente, agradeço muito por estar aqui, nessa oportunidade maravilhosa, porque quando eu falo do IF, para mim, é parte de mim, né? É um lugar que eu sou extremamente apaixonada. Se eu tivesse a oportunidade, estaria aqui até hoje, né? É um lugar incrível. Então, eu agradeço muito a oportunidade, né? E vim falar desse assunto também, que eu falo que é um dom, né? Eu sou completamente apaixonada pela licenciatura e ainda mais dar aula de ciências e biologia. Sou apaixonada. Bom, já como você já disse, você é apaixonada pelo IF, sua trajetória aqui foi bem bacana, né? Mas conta pra gente como é que foi a sua história aqui, por que você resolveu fazer a licenciatura e como é que foi a tua caminhada? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito dessa área de natureza, meio ambiente, animais. Sempre fui uma apaixonada, né? Tanto é que eu fiz primeiro técnico em meio ambiente, né? E quando eu fiz o técnico em meio ambiente, aí que eu fiquei gostando ainda mais dessa área, né? E aí, eu sou de Guaxupé, né? Muzambinho é muito próximo. Então, acabou juntando ali o útil ao agradável, né? Eu sabia que era uma instituição muito de renome, né? Muito boa. Todo mundo falava só bem, só coisas boas daqui. Então, como eu sempre gostei muito dessa área e também de ensinar, desde quando eu estudava, já ensinava os meus amigos, de ajudar os meus amigos a estudarem. Então, eu acredito, assim, que foi tudo encaminhando, né? Foi tudo dando certo, foi juntando ali aquele combo, né? Então, eu já conheci o IEF, já tinha ouvido falar, fiz o vestibular. Na verdade, eu entrei aqui pela nota do Enem, né? Pelo SISU, que eu entrei aqui no IEF. Então, acabou juntando. E eu, até hoje, né, eu falo assim, que eu realmente estou numa área que eu amo de paixão. Não abandono, não. Né? E o IF é excepcional. Como eu disse, por mim, estaria aqui até hoje. E como foram os principais desafios, assim, nessa área, né, da biologia durante toda a sua história acadêmica e agora como professora? É que assim, quando a gente entra, né, eu entrei na faculdade com 17 anos. Então, a gente dá aquele friozinho na barriga, né? Será que eu estou no caminho certo? Né, muito novinha, eu trabalhava o dia todo, né, e pegava estrada para vir para cá, chegava em casa muito tarde, quase não tinha tempo de estudar. Então, para mim, sim, isso foi um desafio. E eu nunca desisti. Foram ali ao longo de todos os anos, esse desafio, né, trabalhava o dia todo, vinha para cá, dormia muito tarde, acordava muito cedo. Mas para mim, assim, eu nunca desisti. É uma coisa que eu queria, era um sonho meu, né? Então, continuei, cheguei até o fim e conquistei ali o meu objetivo. Tá, então vamos falar da gratificação, né? Você falou que você gosta, né? A gente vê que você é realmente apaixonada, né? Mas durante a tua formação, o que foi mais gratificante para você? O que você viu, assim, que tipo, te marcou mesmo durante a tua formação? Na minha graduação, na verdade, eu vivi muitas coisas boas aqui, ali dentro, né? Nossa, várias... Foi uma experiência incrível, né? Eu aprendi muito, eu cresci. Eu falo que eu cresci. Eu cheguei aqui uma adolescente, né? Eu saí daqui uma adulta, né? Eu cresci muito aqui dentro. E para mim foi muito gratificante também que, hoje eu falando como professora, muitos professores marcaram a minha trajetória aqui, né? Tiveram professores aí que começou com a gente desde o primeiro período e seguiu com a gente até o último período, né? A Jaqueline, que tive várias disciplinas com ela, né? A parte das células, né? Microbiologia. Então, assim, para mim foi muito gratificante. Eu usar como, na verdade, for espelho para mim, né? Me fizeram continuar na licenciatura, né? Como professora. A Ucha também, que está aqui até hoje. Então, assim, tem um orgulho muito grande. Elas foram, assim, grandes incentivadoras para mim, né? Eu já gostava de dar aula, de ensinar ciências, mas, assim, para mim foi reflexo, né? Foi me ajudando cada vez mais a ter certeza do que eu estava seguindo. É legal você minha vida. É legal você falar dos professores, que a gente estava falando aqui mesmo antes, um pouquinho de começar,
disso, né? Dos professores que marcam a gente, né? Que realmente eles fazem parte da nossa formação pessoal também, né? Não é só... às vezes o professor fala que ele não tá aqui para educar, né? Geralmente o pessoal fala que quem educa é pai e mãe, mas não, os professores fazem parte também, que eles transmitem um pouco dessa parte cultural deles, eles ensinam muito a gente não só algo conteúdo, né? Mas eles ensinam também um pouco, muito da vivência mesmo. E não só na formação básica, mas no ensino superior também a gente vê muito isso, trocar experiências com os professores, conversar com eles, saber da vida deles, também molda muito a gente, né? Isso é bem bacana. Agora, falando da biologia, o que você considera, além da licenciatura, as áreas que você considera assim, interessante, você acha promissor hoje na biologia? Então, a biologia, assim, é uma área muito vasta, né? Tem uma área muito grande, né? A parte da pesquisa, né? Eu sempre fui muito apaixonada na área de fisiologia, né? Eu falava assim, que quando eu formasse, eu iria fazer o mestrado na área de fisiologia humana. Gosto muito de corpo humano, movimento, né? Porém, assim, foram surgindo outras oportunidades da minha vida e eu acabei não fazendo mestrado, né? Mas a biologia tem muitas áreas aí, né? Que hoje em dia, até essa questão mesmo que a gente viveu aí na pandemia, questão da vacina, né? Dessa parte de vírus. É uma pesquisa constante. A cada dia que a gente vê uma notícia aí, a informação tem uma coisa nova, uma vacina nova, um medicamento novo, né? Então, a biologia tem que crescer, né? É uma área muito vasta. Então, você falou que no segundo você começou, você já tinha interesse mesmo na licenciatura, né? Desde o começo. Isso, sempre. Mas... Eu sabia que tinha muitas outras áreas que eu também gostava bastante, né? Essa área até mesmo de campo, eu gosto bastante também, né? Mata, natureza, meio ambiente, sempre gostei muito dessa área também. Mas eu sempre fui apaixonada pela licenciatura. Tanto é que foram surgindo as oportunidades e eu fiquei na área da licenciatura, de lecionar mesmo, ensinar. Eu não sei a Emily, eu não sei você, mas quando eu entrei no curso, eu entrei por causa das plantas. Olha só. Eu tenho toda uma história aí que eu chego pelas plantas na biologia e eu sempre fascinado. Eu não era fascinado por plantas assim, mas eu peguei um fascínio quando eu comecei a mexer mesmo. Eu sempre gostei de ver plantas. Quando eu comecei a mexer com plantas em casa, eu peguei esse fascínio e resolvi entrar com das plantas. Só que dentro do curso, o interessante é que eu comecei a mudar minhas áreas. Tipo assim, eu gosto muito de plantas, não penso sim em trabalhar com plantas futuramente, né? Talvez com pesquisa e tudo mais. Mas a parte da ecologia me agradou muito. Eu gosto também muito da parte de... Eu sempre gostei de insetos também. Sempre tive muito interesse nos animais pequenos e observava muito. E hoje, estudando um pouquinho melhor eles, não só os insetos, mas os invertebrados em geral, né? Tanto da vida marinha, os aquáticos, que foi isso, me abrindo um leque muito grande. Então muitas áreas que às vezes eu paro e falo, nossa, o que eu vou fazer da minha vida depois daqui? Porque é muita coisa que é interessante. Exatamente. Depois você vai vendo os cursos, né? As grades dos cursos, também tu vendo a didática da coisa, né? Você vai pegando olhares para outras matérias, né? Tirando aquele preconceito que vem de antes, né? Porque na maioria das vezes a gente vem, biologia é insetos, biologia é micro-organismos, mas não é só isso, né? Igual a ecologia, muitas das vezes é muito abrangente, a gente tem muita coisa. Então, assim, você perguntou de mim, né, Bruno? Eu queria fazer biomedicina no começo. Aí depois, no final do ensino médio, eu descobri as ciências biomédicas, que eles dizem, né, as pessoas dizem que é mais voltado para a área de pesquisa, e era exatamente isso que eu queria. Só que aí, né, o destino me trouxe aqui, e cá estou eu. Mas você tem uma área assim, Emily, que você quer seguir dentro da... Hoje, o que você pensa? Então, como eu disse, a biomedicina sempre é mais microbiologia e afins. Aí, né, conhecendo o curso, as matérias, né, assim, dadas na biologia, eu agora estou bem indecisa. Porque depois do primeiro semestre em biologia molecular, ai meu Deus. Igual eu falei, questão de áreas, né? A gente sempre fica na dúvida, né? Igual eu na verdade, é a área do meio ambiente, mas todas elas também me fascinam, são incríveis. Então, Thaís, a gente também queria saber se realmente a área de biologia tem sucesso no Brasil, porque a gente sabe, né, que principalmente na área da educação, né, as pessoas têm enfrentado, né, muitas dificuldades financeiras. Infelizmente, nessa área de licenciatura, né, de lecionar, a gente enfrenta, assim, alguns probleminhas, né, essa parte mesmo
financeira, que a gente fala que, infelizmente, o professor ele é muito desvalorizado, né? Não é só na área da biologia, mas professor no geral, né? O pedagogo, ele é muito desvalorizado. Mas sim, em biologia a gente tem muito sucesso, sim. Infelizmente, aqui na nossa região, né, por ser, né, mais cidades assim do interior, a gente não tem tanto essa parte da pesquisa, né? A gente tem que procurar um centro urbano maior, né? Mas essa área de pesquisa, né? Mas, sim, claro que tem sucesso. Biologia é um campo, como a gente falou anteriormente, é muito vasto, tem uma área muito, né, a questão do meio ambiente mesmo. Hoje, as indústrias, as empresas, elas são muito cobradas. Sim. Tem regras a serem seguidas, né, pra gente cuidar do meio ambiente, questão de poluição, né, liberar gases poluentes aí. A gente tá vendo as consequências aí do aquecimento global, esse calor que tá, cada ano que passa, a tendência é aumentar a temperatura do planeta, né, e isso vem de atitudes do ser humano. Então, hoje em dia, o biólogo, ele tá cada vez mais, né, cada vez mais aparecendo aí, cada vez atuando mais em diversas áreas, né? Porém, licenciatura, igual eu disse, professor, ele é muito desvalorizado, infelizmente, né? Falando, né, da desvalorização do professor, né, qual que é, na sua opinião, né, a importância de investir na educação e qual que é o impacto, talvez, do falta de interesse, vamos dizer assim, do governo quanto às escolas, ao ensino público, aos professores? Na verdade, a educação é o futuro do nosso país, né? E, infelizmente, assim, as autoridades não dão muita importância para isso, né? Porque quanto mais ele investir na educação, ele tem mais pessoas com senso crítico e mais difícil ainda as pessoas serem, né, como se diz aí, digo enganadas, né? Mas é mais fácil, né, de passar por cima, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem esse problema, né? Até a gente está enfrentando esse problema agora, recente. Algumas universidades que estão até de greve, né? Estão atrás dos seus direitos. E com certeza deveria ter mais investimento do governo, né? A gente sente isso na pele, porque uma das desvalorizações é a questão financeira mesmo, né? Infelizmente, o professor... Muita gente acha, mas o professor não ganha tão bem assim como todo mundo acha, né? A não ser aquele professor que vai seguindo ali, faz um concurso federal, ele faz mestrado, doutorado e tudo mais, e vai crescendo ali dentro, né? Mas, infelizmente, a educação básica... Gente, o professor forma todas as outras profissões, Sim, né? Então, assim, é a base. Para os alunos também. Exatamente, são vivências também dentro da sala de aula, né? Como o Bruno comentou, não é somente ensinar o conteúdo, né? Não chega ali ensino só a fotossíntese, cadeia alimentar, não é só isso, né? Tem muitas coisas ali atrás, daí infelizmente no Brasil não é vista essa parte, não é bem visto. Além, né, dos quesitos financeiros, quais outras dificuldades, né, o professor da área de biologia ou qualquer outra área, né, já que você está introduzido, né, nesse meio, quais são as dificuldades que você vê além do financeiro? Eu acredito também que os alunos hoje, infelizmente, eles também, no geral, né, não generalizando, mas no geral os alunos estão bem desinteressados, né? Eu acredito que, assim, essa parte da tecnologia é excepcional, veio para ajudar muito, mas infelizmente também tem a ponto negativo, né? Hoje os alunos, desde criança, já começam a ficar muito ali nas telas, né? Eles não estão interessados. Hoje é muito fácil, né? Antes você tinha que procurar em livros, você tinha que ir na biblioteca, precisar, você tinha que ler, você tinha que ir atrás. Agora, hoje não, hoje você pega pronto na internet, às vezes eles apresentam um trabalho que eles nem leram, né? Então, assim, o desinteresse tá muito grande, infelizmente, isso é muito triste, né? Talvez seja por falta de investimento também. Eu acredito que uma coisa está muito ligada na outra, né? Hoje em dia, os alunos estão interessados em quê? Em aulas dinâmicas, movimento, eles querem, por exemplo, a sala que tenha recurso. A gente, infelizmente, também é um problema. Entra a questão financeira também. Mas escola pública não tem um data show na sala de aula, por exemplo, né? E isso acaba influenciando também. Escola que não tem um laboratório, por exemplo, isso acaba influenciando também. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, o aluno, ele quer uma aula dinâmica, ele não quer que o professor só fique aí na frente falando. Você falando nisso, você também dá aula em escola particular, né? Particular também. Você vê muita diferença Sim. de uma para outra? Eu trabalho em 3 escolas diferentes e as 3 têm linha de pensamento diferente. As 3 são totalmente diferentes. Eu trabalho em uma que é o sistema apostilado, né, particular. A outra é o construtivismo. Então, o professor tem liberdade para trabalhar como ele quer, né, os recursos que ele quer. E a outra é estadual. Então, assim, são 3 segmentos totalmente diferentes e eu vejo, sim, muita diferença. Até mesmo escolas públicas, o que acontece? Eu tenho mais de 30 alunos por sala. Na escola particular, eu tenho 15, 14, 10. Então, é uma diferença muito grande. Que aí é onde entra a questão, né, financeira, que deveria ser muito mais investida. Você tinha citado do desinteresse dos alunos, né?
Você acha que depois da pandemia, né, depois que eles viram tudo que a importância da ciência, você acha que melhorou um pouco ou ainda ficou da mesma forma? Eu acredito que, infelizmente, ainda tem muita defasagem, sim. Porque com a pandemia, aí que eles ficavam em casa mesmo, aí ficava aí a televisão, celular o tempo inteiro. E, infelizmente, muitas escolas, infelizmente, não tiveram as aulas online, né? Era só gravado. Então, aí que aumentava mesmo o desinteresse. Apostila também. Isso, só apostila, só fazia atividade, entregava atividade. Então, infelizmente, é algo assim que ainda tem que ser construído muito ainda. A gente vê muito, muita gente brinca com isso também, mas tem gente que fala sério, que é os alunos que falam, mas pra que eu vou estudar isso? Pra que eu vou fazer na minha vida? Exato. Você vê muito isso? Demais da conta. Mas por que eu tô aprendendo isso? Por que eu aprendo até outras disciplinas também, não falando só dentro de ciências, né? Mas eles falam isso constantemente. Eu falo pra eles, falo, gente, vocês querem fazer faculdade. Pra entrar na faculdade, o que tem que fazer? Vestibular. Depois até mesmo que forma, tem que prestar concurso. E isso tudo vai ser exigido ao longo dos anos, né? Não é somente o conteúdo ali. Hoje em dia, igual matemática também é cobrado. Raciocínio lógico, isso é uma coisa que está presente no nosso dia a dia, né? Até mesmo dentro de ciências entra muito matemática, né? Chega ali no Fundamental 2, 9º ano, estuda Química e Física pura, então entra muitos cálculos. Então vai precisar, sim, vai ser algo ao longo dos anos, né? Unidade de medida, gente, medir as coisas, horas, unidade de medida. Então tá presente no nosso dia a dia. Então assim, a gente sempre tenta mostrar constantemente para eles que tudo é importante, Sim. né? E é tudo um conjunto. Foi engraçado, porque também a minha primeira graduação foi em publicidade, né? Fiz comunicação. E quando eu entrei na comunicação, eu falei, não vou fazer conta. Bobeira. Gente, Biologia também. Biologia. A estatística tá aí. a estatística tá aí pra derrubar todo mundo, viu? Estudem. E diz pra gente, qual que é a tua principal motivação para continuar lecionando? A minha maior motivação são os alunos. Os alunos? A gente chega numa sala de 30 e tantos alunos, a gente não imagina que vai fazer a diferença na vida deles. Porque a gente pensa assim, que seja um, que seja dois, que seja meia dúzia, mas depois a gente vai ter um retorno positivo ali, que é o que motiva. Às vezes eu tô dando aula ali 10, 11, 12 aulas no dia, e aí chega... Eu gosto muito, né, de trabalhar com os menores, os adolescentes. Eu tenho... A maior parte dos meus alunos são nessa faixa etária de 10, 11 até ali os 14, 15. Então, eles são muito amorosos com a gente, né? Eles são muito... às vezes, eu falei, às vezes dou 10, 11 aulas ali, aí chega o aluno falando que gostou muito da aula, e gostou muito da matéria, e gostou muito do professor. Essas coisas que me motivam. Acho que os meus olhos até brilham quando eu falo sobre isso, porque eu gosto bastante. E realmente é isso mesmo que motiva, porque eu gosto de ensinar, só que eu gosto ainda mais de ensinar ciência. E é uma coisa que criança, desde pequenininho, eles gostam muito, né? Os animais, as plantas. Então, o que me motiva mesmo são os alunos. Até mesmo eu tenho assim, uma experiência para compartilhar. Quando entrou a pandemia, né, 2018 e 2019, eu trabalhei numa escola municipal de Mococa, né? E quando entrou a pandemia, eu achei a coisa mais fantástica do mundo. Eles mandaram mensagem para mim, eles entraram em contato comigo, mandando mensagem, que se não fossem as aulas que eles tivessem tido comigo no 9º ano, Química, Física, dentro de ciências, eles não estariam dando conta do ensino médio. Nossa. Porque estaria tudo online. E a base veio da onde? Veio lá do 9º. Então, a base de Química e Física eles tiveram comigo. Então, isso pra mim foi... Nossa, é o que me faz continuar. É o retorno que eu tenho. Ou seja, a educação tá fazendo a diferença. Isso é muito legal, muito bacana, muito legal mesmo. Mas você prefere os mais novos ou os mais velhos? Ou tem uma dificuldade maior com os mais novos ou os mais velhos? Eu prefiro os mais novos. Os mais novos? Eu prefiro. É porque, assim, ensino médio, eles são mais resistentes, né? Mas então, nem sempre. Exatamente. Eles não são tão simpáticos assim, tem mais perfil, assim, apático, né? Então, eu prefiro os menores. O Fundamental 2 é minha paixão. Gosto muito. Foi engraçado você falar da base, né, do ensino. Eu comecei a biologia depois de 10 anos que eu tinha formado já, né, no ensino médio. Então eu cheguei, química mesmo, eu não lembrava de nada, eu aprendi química agora na graduação. E da biologia eu ainda lembrava de algumas coisas, mas o meu ensino foi realmente mais defasado. Eu tive um ensino mais, tipo assim, aquela coisa de empurrar com a barriga. O professor, passa. Aquela coisa bem assim. Então, o conteúdo foi muito jogado mesmo pra gente. E quando a gente vê um professor assim, realmente motivado, que quer ensinar de verdade, a diferença é muito grande, porque a gente realmente aprende, a gente sabe o que está acontecendo ali. E eu tive alguns professores, né, em algumas matérias que foram assim mesmo, que
que me prendiam. Por exemplo, na matemática mesmo. Eu tinha facilidade com matemática, mas eu acho que foi muito mais por conta dos meus últimos professores que realmente eles gostavam daquilo. Então, eles ensinavam com prazer. E eu acho que isso que incentiva a gente. Então, e a gente dava realmente esse respaldo do professor. Nossa, é muito boa a sua aula. A gente gostava muito de estar aqui, eu estou aprendendo de verdade. Então, se você tem esse respaldo, quer dizer que você realmente está ensinando com o prazer de você estar fazendo mesmo um bom papel com os alunos. Isso é bem bacana. Parabéns. Eu sinto isso. Muito obrigada. Eu sinto isso e, assim, eu não gosto de rotina, né? Eu gosto sempre de mudar. E é isso que os alunos gostam, né? Uma aula no laboratório, duas escolas que eu trabalho tem área verde, no meio das árvores, quiosque. Nossa, eu sou apaixonada e eles gostam muito também. São coisas que marcam. Às vezes eu fiz uma coisa lá no início do ano com eles. Tá chegando o fim do ano, se eles falam... Professora, lembra aquela atividade que a gente fez? Eu falo, nossa, aí que você se dá conta que aquilo fez tanta diferença. Exato. E por experiência própria, né? A gente tá falando de professores. Os interesses dos alunos também, muitas das vezes, têm a ver com o professor. Porque eles oferecem a disciplina de uma forma muito metódica, né? E não aplicada no dia a dia do aluno. Então, isso eu acho que influencia muito, porque o aluno não sabe como aplicar aquilo no dia a dia. Então, por que eu vou aprender isso e eu não vou usar? Mas é porque ele não consegue enxergar aquilo no dia a dia dele, né? Exatamente, isso faz toda a diferença. Bom, você falou interessante, você falou das aulas de campo, né, que você gosta, né, de sair com os alunos e dar aula fora. Eu não tive isso. Comigo foi tudo dentro da sala de aula. Eu não lembro de um momento que eu saí mesmo para ver alguma coisa, para pôr a mão, né, mas na minha escola mesmo não tinha laboratório nenhum. Química, não tinha... Eu ouvia outros alunos de outras escolas falando que tinha laboratório de química, mexia, fazia alguns experimentos, até mesmo de biologia, de ver os animais, os insetos, e eu não tive isso. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Faz, exatamente. Eles aprendem, né, igual a Emily falou, eles aprendem ali na prática, aplicando, né, nas vivências, e isso é uma coisa que marca mesmo, eles nunca mais vão esquecer, né? Nunca mais vão esquecer. E até mesmo foi uma dificuldade que voltando até em dificuldade, outra dificuldade que eu encontrei também quando eu comecei a lecionar, tinha professores mais velhos, que só tinham o método tradicional, ele ensina, o aluno escuta e deu a prova, a nota fechou. E aí, o que acontece? Eles tinham muitos ciúmes das coisas que eu fazia com os alunos, porque eu chegava toda inovadora, levava eles no lugar, levava no laboratório, fazia aula prática. Eu cheguei a levar coração de boi várias vezes, cérebro de porco, várias vezes. Olha só. Então, assim, isso era uma dificuldade, por quê? Porque os outros profissionais, eles não estavam a fim de atualizar, só que eles tinham certos ciúmes. Até mesmo o ano que eu cheguei numa escola, eu tinha acabado de chegar, eu era contratada, processo seletivo, contrato de 2 anos. Os 2 anos eu fui chamada para ser paraninfa deles. Nossa, que bacana. Então, assim, e isso foi um problema para mim, porque eles tentavam de toda forma me desmotivar. Falaram assim, é porque você tá novinha, você começou agora, você tá toda encantada. E não, eu continuei e até hoje, né, quase 10 anos que eu tô na sala de aula, eu continuo do mesmo jeito, tentando inovar cada vez mais. E a gente vê esses professores que não querem, né, mudar, que não querem se atualizar, talvez, vamos dizer assim. E eles falam que isso é besteira, né? Que fazer isso é bobeira. Eles me perguntam pra que isso? Pra eles não têm... Eles já estão acomodados no ideal Isso, mesmo, principalmente, infelizmente, muitos servidores públicos são assim, infelizmente, estão acomodados e não querem atualizar, né? Acho que não tem necessidade, até mesmo, assim, é um trabalho a mais, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer uma aula prática no laboratório. Eu tenho que me preparar antes, eu tenho que comprar o material, eu tenho que ver o que eu preciso levar, o que eu preciso fazer. Eu tenho que levar meu jaleco, eu tenho que reservar o laboratório, tem todo... Eles não querem esse trabalho. Tirar 30 e tantos alunos de uma sala para levar para o laboratório. Ensino fundamental ainda, né? Exatamente. E sexto ano a gente sabe que é um perfil, sim, difícil de trabalhar, porque eles são crianças ainda, né? Ainda, né? É muito infantil, é brincadeirinha ainda. Então, acho que eles querem ter esse trabalho, porque é trabalhoso, sim. Falar que fácil não é, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito e eu vou continuar dessa forma. A gratificação é muito melhor. Exatamente. A gratificação depois não tem preço que pague. E a gente veio aqui no IF isso, né? Os professores preocupados em formar professores dessa maneira mesmo. Professores que querem, com interesse mesmo, em ensinar e formar novas pessoas, não só para o mercado de trabalho, mas para a vida mesmo, né? Formar pessoas para a vida. Que a gente vê, às vezes, aquele ensino que é você aprender para trabalhar, usar isso para trabalhar e servir... Isso é uma tradição, né? Mas essa coisa de formar para a vida, você aprender, porque na tua vida isso vai ser importante,
Isso sim, e a gente vê isso aqui, os professores, eles preocupados em mostrar pra gente que a gente tem que ensinar isso, né? A gente tem que ser esses formadores, não só formadores de operários, mas formadores de pessoas, Sim. né? Isso. Eu vejo isso também, Bruno, e eu espero também que essa nossa geração venha com realmente essa metodologia, né, inovadora, esse entusiasmo de ensinar, porque, como a gente já citou, é muito importante, principalmente, né, para o progresso do país. Sim. Tá bem precisando. Precisamos. E não é pouco. Ô Thaís, ainda nessa linha de raciocínio, como é que você faz para se manter atualizada quanto ao conteúdo de biologia, sobre as novidades, as mudanças, né? Que sempre tem pesquisas novas que mudam, às vezes alguma coisa refuta uma coisa que a gente já sabia. Como é que você faz para se manter assim atualizada com tudo isso? Na verdade, assim, os alunos mesmo acabam fazendo eu ficar me atualizando cada vez mais, porque como eles gostam muito, né, de aula de ciências, né, eles sempre falam que gostam muito das minhas aulas, então às vezes eu chego na sala assim, às vezes o aluno já fala, professor, você viu o que está acontecendo com o Sol? O Sol parece que está aproximando da Terra, parece que a Lua está com vestígios de ferrugem. Aí eles começam a trazer essas informações, e aí é onde eu vou na busca. Eu acredito que hoje, o que me faz ir atrás, assim, de atualizar, seria as notícias mesmo, as coisas que vêm surgindo, né? Até mesmo a pandemia nos mostrou aí quantas vacinas foram criadas, e eu tinha que me atualizar, porque a cada dia surge uma coisa nova. Sim. Foi tudo muito rápido, né? Então, assim, é as notícias que vão desencadeando. Aí onde eu vou pesquisando, né, artigos sobre aquele assunto, notícias, e é isso que eu vou atualizando cada vez mais. E igual, por exemplo, os colégios particulares que eu trabalho também, cada ano atualiza a apostila, né? Então, acredito que são as notícias, o que vem acontecendo hoje. Isso vai fazendo eu buscar mais, né? Isso que vai me fazendo atualizar. É legal você falar dos alunos daqui, a gente vê que eles estão estudando por conta também, né? Eles estão pesquisando. E eu acho legal que tem alguns alunos também, eu já vi isso na época que eu estudava tanto no ensino fundamental, médio, na minha primeira graduação e depois agora também. Tem uns alunos que gostam de desafiar os professores, né? Eles pesquisam só para desafiar, para testar. Exatamente. É que eles fazem isso de propósito. Em relação aqui ao IF, né, as oportunidades oferecidas quando você estudava aqui, você já participou de algum projeto, alguma bolsa, já adquiriu alguma bolsa? Como que foi quando você estudava aqui? Quando eu estudei aqui, até tinha, assim, alguns programas, né? Até o PIBID, que a gente havia comentado. Tinha algumas bolsas, mas infelizmente, assim, por uma dificuldade minha, porque não morava aqui, né? Eu não consegui participar desses projetos de forma direta, assim, né? Mas eu desenvolvi, sim, algumas pesquisas, até mesmo meu projeto de TCC, né? Que eu fiz com o professor lá de Alfenas, e a gente testou o leite de soja em camundongos, a gente fez experimentos com camundongos, pelo bem da ciência, né? Mas a gente fez, e até mesmo esse projeto eu fiz com uma outra amiga, né? Uma ficou com a parte do ventrículo, outra com as artérias, e esse trabalho até foi publicado numa revista portuguesa, né? E também um outro trabalho que marcou muito também a minha graduação foi quando a gente fez a análise comportamental de um peixe beta splendens. Então isso marcou muito, a gente acabou apresentando em jornadas científicas, em conta biologia, em congressos. Então, assim, sempre tiveram oportunidades, né? A gente sempre teve oportunidades aqui dentro, até hoje, né? Assim. Queria ter me dedicado mais, né? Mais tempo, mas por uma questão de logística mesmo, porque não morava aqui, trabalhava, né? Mas tinha tudo só para crescer. E até hoje eu acredito que seja assim também, né? Esses novos projetos de iniciação científica. E vocês, como alunos, que vocês vão atrás disso, porque sempre bom investir nisso, né? O IF tem assim, alguns projetos, tem algumas bolsas, tem os estágios aqui no IF hoje, né? Igual, esse mesmo podcast é um projeto que a gente encabeçou aqui no IF, e o IF aceitou, né? Abraçou, então estamos aí. Somos muito gratos ao IF por isso, está dando muito certo. Muito obrigado, IF. Você falou do PIBID, né? A Emily faz parte do PIBID, né? Exato. E o que é o PIBID? Eu não sei direito. Eu ouço falar, mas realmente eu não sei o que é o PIBID. Então, pela minha pouca experiência, né, que eu entrei esse ano, assim, meio perdida, é realmente uma iniciação à docência. Eles vão lá e disponibilizam alguns temas de trabalhos para você fazer, e você trabalha com esse tema o ano todo, mais ou menos. Então, assim, você apresenta igual no Josif que vai ter agora, tem a apresentação, né? Apresenta em muitos eventos que tem aqui no campus. E aí, depois, com esse tema, você desenvolve uma aula e aplica nas escolas parceiras aqui do IF, que é aqui de Moçambique mesmo, a maioria delas, né? Então, seria isso, realmente essa
ver um pouco da burocracia de, né, fazer uma aula, de ver como é uma sala de aula, essa primeira experiência. Então, seria exatamente isso. Aí também tem realmente a outra iniciação à docência, né, que é depois do PIBID. E aí, que já é de uma outra forma que eu já não conheço, mas eu acredito que seja mais aprofundado mesmo, sabe? Aprender a dar aula. Aprender Aprender a dar aula. Isso, porque quando a gente entra na licenciatura, dá um friozinho na barriga, assim, eu falo, meu Deus, agora o que eu vou fazer diante de 30 alunos? E agora? Agora é comigo. Né? E a gente ensinar, a gente aprende muito. Isso é uma construção, não é algo assim, peguei meu diploma, já estou apta. Não, isso aí você vai adquirindo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Sim. Você ensinar, você aprende muito. Eu não sou professor ainda, mas eu já dei aula de teatro para criança. Eu já dei aula durante muito tempo de capoeira também para crianças e adultos. E quando eu tive que estar na frente da turma para apresentar um projeto que a gente faz as aulas invertidas, né, que é os alunos dando a aula, ou então um PCC, né, para a gente apresentar mesmo, a gente faz toda a pesquisa e dar essa aula sobre aquele projeto para a turma, parece dar é diferente, é outra coisa. Porque você tem que fazer a pessoa entender o que você está falando, né? Exatamente. Simplesmente expor. É onde entra a didática, e eu falo também que é o dom. Isso é dom? Isso é dom, porque não é qualquer um, não. Às vezes o professor ele tem uma bagagem excepcional naquele assunto, mas se ele não souber ensinar, se ele não souber passar, infelizmente... A gente realmente vê alguns professores com essa defasagem, né? Isso. Ele é concurseiro, passa primeiro, todos os concursos, tem uma bagagem, muito conhecimento, mas na hora de ensinar, infelizmente, não tem didática. E a gente vê também professores que, tipo assim, são pessoas que têm um conhecimento muito grande, professores que a gente tem, que são professores conhecidos, que a pessoa sabe dos projetos, dos trabalhos que esse professor teve, mas na hora de passar para os alunos, ele tem esse problema. Aqui no curso de licenciatura, quando a gente vai fazer algum seminário, alguma coisa, os professores pedem para que no final a gente faça alguma interação. Não sei, alguma pergunta com algum prêmio, né? Alguma didática, alguma coisa lúdica, sabe? Algum experimento básico que seja. Realmente para interagir com a turma, sabe? Com a didática, o que foi explicado, né? E aplicar isso realmente para eles verem como é feito no dia a dia. Enfim, de alguma coisa bem lúdica, como eu disse. Ô Thaís, falando de tudo isso, né? Como é que você, desde os problemas até a parte gratificante, como você incentiva, né, hoje um jovem que está saindo agora do ensino médio, né, alguém que vai para esse vestibular agora nesse final de ano, ou talvez alguém que ainda vá mais futuramente, que ainda está no ensino fundamental, mas que futuramente possa pensar em ser um professor, como é que você incentiva essa pessoa a ser um professor ou até mesmo entrar no curso de biologia aqui no IF? Não desista dos seus sonhos. Não desista. Quando algum aluno olha para mim e fala, porque assim, quando vai começar um ano letivo, um semestre, eu gosto muito de fazer dinâmica com os alunos. Eu sempre jogo uma pergunta. E uma das perguntas que eu sempre faço é qual o meu objetivo? Quem sou eu e qual é o meu objetivo? E quando eu ouço que algum aluno fala para mim que quer ser professor, nossa, meus olhos até brilham. Porque assim, igual a gente falou, tem muitas dificuldades, tem muitos obstáculos, tem muitos problemas, mas isso a gente vai encontrar em qualquer profissão que seja. Então, se é algo que a gente gosta muito, que a gente pretende continuar regando, né, não desistir e cada vez inovar mais, né, porque é isso que a educação hoje exige, né, a gente tá falando aí dos interesses dos alunos, então a gente precisa trazer eles pra gente também, tem que ser algo prazeroso, né, não, eu vou na escola por obrigação. Não, tem que ser algo prazeroso. Eu quero ir porque eu vou ter aquela aula de ciências, eu vou ter aquela, né, aquele momento diferente, aquela vivência, né? Então, assim, não desistir. De verdade, vai até o fim, porque os obstáculos estão aí. No meu ensino médio fundamental, meus objetivos eram ir na aula de educação física e na de biologia. Sempre. Ai, que bacana. Aí, olha só. E a gente vê muito isso. Hoje, fala-se muito de falta de professores, né? Então, ou seja, se você quer ser um professor, tem mercado de trabalho para você. Tem lugar para você trabalhar. Tem, está precisando de professor mesmo. Triste realidade. A gente ouve muito isso hoje. Não, vai que você tá precisando. Vai que você consegue. Mas como a gente diz, precisa de capacitação e didática para incentivar os alunos, né? Essa formação para a vida. E isso depende do querer, né? Da busca incessante. A pessoa não pode desanimar no primeiro obstáculo, não.
tem que sempre ir em frente. E prestar vestibular pro IF, nisso tá com a gente aqui, beleza? Isso. Esperando. Bom, Thaís, eu acho que é isso, até porque nosso tempo também já tá um pouco aqui em cima do nosso tempo, né? Agradecer a você, tá? Muito obrigado por ter aceitado estar aqui conosco, tá? Desculpa qualquer coisa. Imagina, só gratidão. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque quase 10 anos depois estou eu aqui no IF. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Espero que essa conversa nossa seja, né, faça a diferença na vida de alguém, né? Faça alguém continuar e seguir o caminho, né? E é isso, só gratidão. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Estou muito feliz. por aceitar o nosso convite. E é muito bacana também ouvir as suas experiências, né? E agrega um pouco pra gente também, que tá aí formando, né? Formando não, né? Nessa caminhada pra formar. Principalmente que formou aqui, né? Que presenciou isso que a gente tá presenciando agora. Que a gente sabe que pode chegar lá, né? A gente tem futuro. Tem. A gente tem futuro. Emily, queria agradecer também você, tá aqui comigo hoje, né? Estaremos aqui em outros momentos também, mais uma vez, mas a gente segue junto no projeto aí, Sim. por trás das câmeras também. Todo meu estar aqui. Agradecer também ao IF, Instituto Federal aqui em Cabo de Muzambinho, né? Que ofereceu aqui, aliás, que cedeu esse espaço pra gente, né? Que abraçou esse projeto. E todo o pessoal que faz parte do projeto também, né? Agradecer também ao professor Valbert, que deu essa força pra gente aqui. E estamos caminhando junto. Obrigado a você que esteve até agora conosco, assistindo ou ouvindo, né? Esse podcast até o final. Sinal que nós estamos te agradando. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês. E até o próximo Fala Sapiens.